Você falou dessa construção política que tem que ser feita em torno dessa contenção da extrema-direita, mas eu honestamente acho que essa construção política ela é muito difícil e, quiçá, inviável neste momento de zeitgeist trumpista. Queria te ouvir sobre isso. Não, excelente questão, Flávia. Eu acho que uma questão que se coloca, assim, aí eu sempre repito para os meus alunos que eu levanto, né? A gente tende a superestimar, e eu acho que talvez geracionalmente seja uma marca, porque nós vivemos como adultos no mundo em que a democracia era vista como o único regime legítimo e tolerável. Só que a verdade é que esse troço é recente, né? Esse é a bizarrice, né? Isso quer dizer, isso é um pouco uma construção do pós-45, a ideia disso, e mesmo assim uma construção muito gradual, né? Eu sempre falo um ponto que sempre surpreende as pessoas, eu posso estar errando um ano ou outro aqui, tá? Mas, se eu não me engano, mulheres começaram a votar na Suíça, não é isso que a gente olha ao país, em 1970. É um dado, assim, só para dar conta de como você tem uma construção recente colocada. Em algum momento, com muito otimismo, boa parte dos analistas partiu da ideia de que a democracia tinha se consolidado e que agora era disputar qual democracia. A verdade é que agora a gente tem atores muito relevantes, agora não, há algum tempo, mas há algum tempo a gente tem esses atores e agora eles chegaram ao mainstream, né? Agora eles são atores que estão disputando a hegemonia, que falam abertamente contra a democracia. Quer dizer, se você pega, isso é um debate super interessante, que eu acho que ainda tem que ser melhor analisado aqui, tem vários intelectuais muito bem situados no debate norte-americano, alguns deles relevantes em redes sociais, mas outros presentes em grandes universidades, que defendem que a democracia, não é isso, vinculados ao que se chama de pós-liberalismo, em boa medida lá, que a democracia é um regime do passado. Não é isso? E gente que é citada pelo J.D. Vance, não é isso? Vice-presidente. Gente que é citada, que está no entorno do Trump. Enfim, e gente que você olhava, sei lá, o Curtis Yarvin estava lá, na periferia do debate da internet. Agora o Curtis Yarvin é citado pelo J.D. Vance e dá entrevista ao The Daily do New York Times para defender que a democracia é o passado e que, na verdade, a gente tem que ter uma monarquia, que é a monarquia dos CEOs. Isso virou um debate público, a gente normalizou esse debate. Então, a verdade é que a gente já ultrapassou o limite da ideia de que a democracia é evidente por si mesma. E esse discurso atinge diretamente essas pessoas que estão muito legitimamente preocupadas com o preço do ovo, né? Atinge porque aí vem algo. Eu sempre, como cientista político, eu sempre reconheci a relevância das pesquisas sobre apoio à democracia, mas eu sempre coloquei algumas ponderações que têm que ser colocadas. Por quê? Assim, não só democracia. Os conceitos políticos são conceitos ambíguos, né? Caiu aqui o ponto para colocar. Deixa eu ver. Mas enfim. O fio tá aqui, ó. Ótimo, obrigado para ouvir a Flávia. Os conceitos políticos são conceitos ambíguos, né? Nenhum deles é evidente por si próprio, um ponto. Então, assim, não são tantos conceitos políticos. Quando você fala de liberdade, igualdade, democracia, nenhum deles tem definições estabelecidas. Agora, claro, tem uma tolerância em relação ao limite deles. Em algum momento a gente achou que a gente tinha colocado que ao menos a disputa era sobre qual democracia e como limitá-la. Agora, eu acho que a questão passou a ser, ela vai além, né? E a gente vai ter que voltar a disputar não apenas que a democracia seja evidente, mas para ser colocada. Mas só eu perdi um pouquinho o fio nisso. As pesquisas sobre democracia, sobre apoio à democracia, elas têm um problema. Porque para o cidadão comum, que como a Luísa falou, está preocupado com o preço do ovo, aqui nos Estados Unidos, democracia é tanto uma ideia de um regime, quanto é um regime realmente existente. Você pergunta, você apoia a democracia? O cidadão pode perguntar, isso que está acontecendo no Brasil hoje eu não apoio não. Eu queria comprar carne mais barata, eu queria que o botijão de gás não tivesse chegando nesse preço. Então, por vezes, a ideia de democracia, o conceito abstrato de democracia como valor, ele sofre da democracia realmente existente. E esses atores da ultradireita que estão operando, eles operam por aí. Em relação à liberdade de expressão, aí é um caminho que foi, digamos, também algo que era algo central da demanda da esquerda, sobretudo uma esquerda pós-68. Que era muito central, de dar voz a quem não tem voz, não é isso? De dar voz ao movimento feminista, de dar voz ao movimento negro, de dar voz ao movimento LGBTQIA+, de dar voz aos... Esse discurso era muito presente no campo da esquerda. E ele foi apropriado
por algo que a Flávia falou muito bem, que esse campo libertário sabe operar, né? Que é uma ideia, aí tem duas ideias colocadas, né? Quando você olha para um personagem como Milei e quando você olha para algo que está no campo do trumpismo por aí, né? Que é a ideia de que você tem que ter uma liberdade, inclusive para algo que faça mal a você ou para os outros. Assim, eu, por razões de profissionais, já, por exemplo, li os relatos autobiográficos do Milei. O Milei tem muito orgulho em falar que teve um momento da vida dele que ele sobrevivia com uma pizza por dia. E ele fala, isso é bom, porque é melhor você poder morrer de fome do que você receber ajuda do Estado. Porque se você eventualmente não morrer de fome, você vai ser uma pessoa melhor. Esse discurso é tolerado, porque as pessoas olham nesse discurso uma possibilidade de um outro futuro. Seja um futuro individual, seja um futuro coletivo. Que foi um discurso que a esquerda parou de vender, né? Isso é um ponto a ser colocado. A esquerda tem uma dificuldade. Eu discordo muito da ideia de liberdade não é um conceito central da esquerda. Sempre foi, como eu estava falando. Mas a verdade é que, por vezes, a esquerda tem uma dificuldade de vender essa ideia de futuro. Essa melhora de vida, eu estou dizendo. Essa ideia de futuro, exatamente. Mas mesmo uma ideia de liberdade a ser colocado em relação ao campo da esquerda. Tem que ser um debate a ser colocado, porque isso mobiliza as pessoas. E aí, a ideia do libertário, do extremo da liberdade de expressão é colocada isso. Enfim, você lê a literatura sobre a guinada direita do judiciário norte-americano, é muito claro. As pessoas defendendo que figuras que, por exemplo, prestam serviços não são obrigadas a servir certas pessoas. Não é isso? Então, eu posso ser alguém que sou um médico que resolve não atender mulheres, porque é minha liberdade. Isso sempre foi colocado, não. Você é um médico, você é obrigado a atender todos os tipos de pessoa. Então, você começa a ter esse tipo de naturalização e é um discurso que mobiliza a base. Porque você consegue organizar a ideia de que a direita defende a liberdade, mesmo a liberdade para se autoferir, não é isso? Mesmo a liberdade para piorar sua vida, e que isso a longo prazo é melhor, e que a esquerda não defende. E, de fato, isso é um buraco. Por quê? Porque não tem nenhum conceito de democracia, e aqui eu vou juntar os dois conceitos que a Flávia propôs de maneira muito interessante, que conviva com a ideia de uma liberdade de ação do indivíduo total. Do conceito de democracia mais vinculado ao liberalismo, ao conceito de democracia mais vinculado à tradição socialista, a qualquer conceito. Porque a ideia de democracia pressupõe uma ideia de comum, pressupõe uma ideia de composição entre distintos, não é isso? E isso pressupõe que eu minimamente aceite que você é diferente de mim. Que eu minimamente, na minha liberdade, não venha a te ferir, não venha a gerar algo que é degradante. E o discurso agora não é esse. O discurso, quando você pega setores mais radicais do anarcapitalismo no campo dos Estados Unidos, tem debates que são absurdos, mas que eu tenho medo de que daqui a algum tempo eles não soem mais. Debates... Não, é a frase que o Bolsonaro repetia tanto de que as minorias têm que se curvar às maiorias, por exemplo. E pegando prático para quem está nos assistindo aqui, gente que vai defender mercado e venda possível de venda de órgão, não é isso? Gente que vai defender venda de criança. Ah, não, se você quer vender o seu filho, por que você não pode fazer isso? Porque, ao fim e ao cabo, é a sua liberdade de expressão. E, ao fim e ao cabo, vai começar a colocar, as pessoas também colocar, se você quer quase morrer, não é? Você quer vender seu rim, é sua liberdade. E esse discurso, no mundo em que, por vezes, as pessoas se veem sem futuro, ele é tentador para além dos fanatizados. É claro que, se a gente for colocar, muitos vão resistir a essas versões mais extremas. Não é que eu estou falando que a população brasileira se converteu ao libertarianismo. Mas, quando você torna tolerável um padrão de discurso, você muda um pouco toda a lógica do jogo, né? E você começa você fala, não, venda de órgão é muito, né? Mas por que não poder deixar que as pessoas morram de fome para se tornarem pessoas melhores e para produzir mais riqueza?